Atos 16, 23. Atos 16, 23. Obrigado, pastor. Senhor Deus, tenha misericórdia da minha vida e me usa para falar com os meus irmãos. Eu te peço, em nome de Jesus. E quem concorda, diga amém. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. Pastor, quem foi açoitado? O Paulo e o Silas. Por que eles foram açoitados? Porque eles pregaram o evangelho. Ah, mas só porque pregou o evangelho, então foi açoitado? Não. E aí é importante a gente pensar junto, Tom. Que ninguém apanha porque pregou o evangelho. O problema é o que o evangelho promove na vida de uma pessoa. É aí que está o negócio. Pregar o evangelho está tudo em ordem. Pode pregar o evangelho. Só que quando o evangelho é pregado, ele promove mudança. Ele promove transformação. Quando o evangelho é pregado, ele promove mudança de vida, de comportamento, de caráter, de conduta. O evangelho, quando ele é pregado e a pessoa recebe o evangelho, não tem como receber o evangelho e continuar do mesmo jeito. Não tem. A pessoa muda. Ah, mas se não mudou, é porque não recebeu o evangelho. E se recebeu o evangelho, vai mudar. É simples assim. Então, o texto diz, depois de serem severamente açoitados. Quem foi açoitado? Paulo e o Silas. Por que eles foram açoitados? Porque eles pregaram o evangelho. Ah, só por isso? Não. Porque eles pregaram o evangelho e através do evangelho que foi pregado, uma região toda foi transformada, foi liberta. É por isso que eles foram açoitados e foram presos. A Bíblia ensina para nós que eles pregaram na região de Troade, de Filipe, e ali naquela região toda eles iam pregando, naquela região tinha uma pessoa que ela era possuída de espírito de adivinhação. Então, essa pessoa possuída de espírito de adivinhação era procurada por pessoas da cidade e da região. Pessoas queriam saber, pessoas queriam ter a revelação através da adivinhação. Então, vinha lá a pessoa e procurava, então, quero saber se meu marido está me traindo ou não está me traindo. Então, tá bom, então você quer saber, você vai pagar para receber essa revelação aí, essa adivinhação. Só que uma coisa é importante a gente pensar, irmão, que desde lá de trás até os dias de hoje, para receber adivinhação, não é qualquer moeda, não. Adiantava chegar com uma moedinha lá e falar, eu tenho uma moedinha, vou dar uma moedinha, você faz uma adivinhação aí. Não ia ter adivinhação. Igual nos dias de hoje, se alguém quiser fazer uma amarração, algum trabalho, qualquer coisa, em qualquer lugar, se chegar com uma moedinha, se chegar com o troco da padaria e disser, eu estou querendo fazer um trabalho para alguém aí, para alguma coisa, e eu tenho um troco da padaria, e dá para fazer, a pessoa vai falar assim, então você vai voltar para sua casa e você vai trazer uma oferta decente, porque os guias, os caboclos, os orixá, eles não aceitam o troco da padaria, eles não aceitam as moedinhas que sobrou no painel do seu carro, no console do seu carro e assim por diante. Isso é importante. Eu sempre respeito a contribuição, eu respeito. Mas às vezes a pessoa ela não se atenta a isso. A pessoa, eu vou para a igreja, vou levar lá qualquer coisa mesmo, tá bom. Qualquer moedinha, tá bom. Qualquer doilão, tá bom. Só que é interessante a gente pensar que o texto fala desde lá de trás e assim até os dias de hoje. Pessoas ganhavam dinheiro através da vida daquela moça. Então aquela moça, aquela mulher, ela adivinhava, as pessoas a procuravam, ela adivinhava, e a turma pagava, a pessoa voltava para casa
com a resposta que havia a ela sido dada. Se satisfazia a resposta ou não, aí é uma outra história, nós nem vamos ficar preocupados com isso. Eu acho que é válido nós lembrarmos que a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Então, via de regra, a pessoa era enganada, porque o diabo é o pai da mentira. Pois bem, o Paulo e o Silas pregando para lá, pregando para cá, essa mulher ela sai gritando. Na verdade, quem gritava através da vida dela eram os espíritos que a possuíam, dizendo: eles estão anunciando o Cristo, são servos do Deus Altíssimo. Essa mulher não estava ajudando na pregação. Essa mulher ela estava sendo usada pelos espíritos para dar o grito da derrota. Então o grito da derrota estava sendo dado. Olha, eles estão anunciando o Cristo, a salvação está sendo anunciada através da vida deles, a libertação está sendo anunciada através da vida deles. E essa era a dinâmica daquela mulher e daqueles espíritos que possuíam a vida daquela mulher, até que o Paulo, o Silas, eles dão uma ordem, repreendem aquele espírito sai daquela mulher e é pronto, acabou a adivinhação. Porque há poder no nome de Jesus, e sendo levantado um clamor em nome de Jesus, toda a confusão ela tem que cessar. Pronto, o espírito saiu, ou os espíritos saíram, acabou a adivinhação. Não tem mais adivinhação. Aí a mulher vai querer saber se o marido trai ou não trai. Olha, não tem jeito, porque não está descendo, não está subindo, não está acontecendo, não está tendo adivinhação. Aí ia lá a mãe querer saber se o filho, se a filha estava aprontando, não tem o que fazer, porque não está tendo adivinhação, acabou a adivinhação. Depois que o Paulo, depois que os Silas vieram para esse lugar e foi liberado a palavra da libertação sobre a minha vida, acabou a adivinhação. Acabou a adivinhação? Tá bom. Só que agora o problema foi gerado, porque senhores ganhavam dinheiro por trás da vida daquela moça. Então aquela moça, ela ganhava algum dinheiro adivinhando? Sim, ela ganhava. Mas por trás dela haviam outras pessoas que ganhavam dinheiro através da adivinhação dela. Então é como, por exemplo, nos dias de hoje. A prostituição, ela dá dinheiro, a pornografia dá dinheiro, sim. A pornografia dá dinheiro, a prostituição dá dinheiro, mas quem se prostitui, quem se coloca ali na condição de fazer lá os vídeos pornográficos, a exposição pornográfica, ganham dinheiro? Sim, ganham dinheiro, mas quem está por trás deles, agenciando eles, é que ganha muito mais dinheiro. É como a questão da bebida. Quem está vendendo a bebida ganha dinheiro? Sim, claro que ganha dinheiro. Mas quem está por trás de quem vende a bebida ganha muito mais dinheiro. Quem vende cigarro ganha dinheiro? Sim ou não? Claro que ganha dinheiro. Mas quem fornece o cigarro, quem é o empresário, os empresários que vendem o cigarro para quem vende o cigarro, é que ganha muito dinheiro. Quem vende droga ganha dinheiro? Sim, ganha dinheiro. Mas quem ganha dinheiro são os grandões, os poderosos que fornecem a droga para quem vende a droga. Essa é a dinâmica. Até os dias de hoje, só vai mudando. Essa mulher, ela era assenhoreada por homens que ganhavam através da adivinhação. Então, ela era uma escrava da adivinhação. As pessoas nos dias de hoje, elas são escravas de tantos vícios, de tantas postura, comportamento, atitudes, que outros tantos ganham em cima das pessoas. Então, é por isso que eu comecei dizendo, pregar o evangelho é ruim, produz algum tipo de desconforto. Não, pregar o evangelho não leva ninguém a ser açoitado. O que leva alguém a ser açoitado, o que leva alguém a tomar cacetada, é por causa do poder do evangelho na vida da pessoa. Então aquela mulher, ela foi liberta. Tendo ela sido liberta, aqueles que ganhavam dinheiro em cima dela ficaram irritados, ficaram perturbados, ficaram possuídos. Pregar o evangelho traz algum incômodo? Não, não traz incômodo. Mas pregar o evangelho e produzir na vida de uma pessoa, por exemplo, que
voltada, de repente, para a prática do adultério, da pornografia, e assim por diante. É a libertação, o desconforto que vai gerar o poder do evangelho que é o problema. Por isso eu volto para o verso 23. Não é pregar o evangelho que traz o açoite. É o efeito, é o poder do evangelho na vida de uma pessoa. Por isso que é tão difícil pregar o evangelho. Pregar o evangelho. Por isso que é tão difícil você falar para alguém que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus transforma, que Jesus muda a vida. Por isso que é difícil as pessoas aceitarem. Porque a aceitação do evangelho, entenda o que eu estou dizendo, a aceitação do evangelho vai produzir mudança de vida. A aceitação do evangelho vai produzir transformação. E é aí que o negócio pega. Então agora nós estamos diante do quê? Diante, no verso de número 23, diante de um Paulo e Silas que estão açoitados e lançados na prisão. Mas eu dou destaque para o final do versículo. O final do versículo diz assim, olha, o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. E é essa parte do texto que saltou aos meus olhos quando eu meditava sobre esse texto. O carcereiro recebeu instruções para o quê? Vigiá-los. Vigiar quem? Paulo e Silas. Mas olha, irmã, que tarefa tão difícil que esse carcereiro recebeu. Tinha outros tantos presos dentro daquela prisão. Mas o carcereiro recebeu ordem para ficar de olho em quem? No Paulo e no Silas. E eu acho isso tão tremendo, porque é certo que ele vai sair no lucro. É certo que o carcereiro vai sair no lucro. É a mesma coisa de você ter uma mesa cheia de doce, dos brigadeiros que a Lu faz, aqueles brigadeiros gostosos, aqueles bolos gostosos que a Lu faz. É a mesma coisa que você está diante de uma mesa cheia de doces, doce gostoso, um mais gostoso do que o outro. E aí você pegar aquela criança e falar para a criança, cuida aí dos brigadeiros que a Lu fez, dos docinhos, do bolo que a Silvinha fez, aqueles bolo colorido. Cuida aí, hein? Cuida aí. É a mesma coisa. E deixar a criança cuidando. A criança vai olhar para você e vai dizer assim, pode deixar que eu vou cuidar. Ela vai cuidar, sim ou não? Ela vai cuidar, irmão. Ela vai cuidar tão bem que ela vai guardar que você não vai conseguir, ninguém vai conseguir pegar depois, que ela vai guardar na barriga dela. Então, a história, ela mostra para nós o quê? Ela mostra um carcereiro recebendo uma orientação. Fica de olho neles. Mas aqui eu abro um parênteses para a gente conversar também, dentro dessa atitude aqui, que o carcereiro devia de colocar em ação. Ficar de olho nesses dois, no Paulo e no Silas. Salmo 1 diz assim, ó, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho, não se assenta à roda dos escarnecedores e não se detém no caminho dos pecadores. É bem-aventurado quem toma cuidado com quem anda. Um outro texto diz, más conversações corrompem bons costumes. Ou seja, a Bíblia nos chama a atenção para tomarmos cuidado de que tipo de pessoa nós estamos cercados. Estudiosos, pensadores de comportamento, eles dizem que você é o resultado da média de 5 pessoas que estão mais próximas de você no dia a dia. Então, se você estiver perto de pessoas que gostam de comer, naturalmente você vai acabar se tornando um comilão. Se você estiver perto, cercado de pessoas no dia a dia que gostam de estudar, que gostam de ler, que gostam de se informar, naturalmente você vai começar a se interessar pelo estudo, pela leitura, pela informação. Se você estiver cercado por pessoa que só quer saber de ficar sentado, não faz nada o dia inteiro, e quando alguém pede para fazer alguma coisa, reclama da vida, você vai ser mais um encostado. Não sou eu quem estou dizendo isso. Quem diz isso são os estudiosos. Eu apenas estou repetindo aquilo que é objeto de pesquisa. Então Jesus,
ele nos adverte através da palavra. Cuidado com quem você se cerca, porque o tipo de pessoa que você se cerca pode produzir na sua vida algo para o bem ou algo para o mal, algo para dar like ou dislike. Aqui esse carcereiro, ele recebeu uma orientação: fica de olho nos dois. Vai dar ruim ou vai dar bom, irmão? Vai dar ruim ou vai dar bom? Fica de olho no crente, vai dar ruim ou vai dar bom? É aí que está o negócio. É aí que a gente está junto, entrando num pensamento aqui. Porque ele, o carcereiro, recebe ordem para ficar acompanhando o Paulo e o Silas, que estavam presos, que estavam com os pés amarrados, as mãos amarradas. Eles estavam injustamente dentro daquela prisão. Eles estavam vivendo um momento de dificuldade, um momento de pressão, um momento de opressão. Mas olha o comportamento deles no verso de número 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Como que o Paulo e Silas estavam? Orando e cantando hinos a Deus. O carcereiro recebeu uma ordem: fica de olho nesses dois. Haviam outros presos, os outros presos estavam todos, o verso 25, no final vai falar disso também, os outros presos todos olhando para o Paulo e para o Silas, observando o comportamento do Paulo e do Silas. O carcereiro recebeu uma orientação: fica de olho no Paulo e no Silas. E o Paulo e o Silas, eles nos ensinam. Porque como eu e como você, todos nós passamos por momentos difíceis. Eles estão passando por um momento difícil agora. Eles estão presos, eles apanharam, eles foram machucados, eles foram humilhados, eles estão na lona. Mas eles estão orando e eles estão cantando louvores a Deus. É isso que é importante de nós pensarmos, porque o texto mostra para nós que recebeu o carcereiro ordem para ficar de olho nos dois. E sabe, às vezes nós como cristãos, nós achamos por bem falar assim: da minha vida cuido eu. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. E está errado. Porque se entregou a vida para Jesus, a vida não é sua mais. Ela é de Jesus. Minhas contas ninguém paga, mas só essa que falta. Você faz conta e quer que os outros paguem. Aí está fácil também, né? Não, você fez conta, você tem que pagar suas contas. Se você não quer pagar conta, você não faz conta. Daí você não tem conta para pagar. Está tudo resolvido. Jesus, numa ocasião, ele disse assim: olha, o que estão falando a meu respeito? O que as pessoas dizem a meu respeito? Eu quero saber o que as pessoas pensam a meu respeito. E isso é importante a gente pensar. O próprio Jesus queria saber o que as pessoas diziam a respeito dele, porque ele sabia que ele estava sendo observado, acompanhado pelas pessoas. E eu e você, irmão, não somos mais bonitos do que Jesus. Nós somos acompanhados também. E é importante nós olharmos que o texto diz: o carcereiro recebeu ordem para ficar de olho no Paulo e no Silas. Mal sabia quem deu essa ordem, que estava encaminhando na vida do carcereiro um processo de cura e de libertação e de restauração. Sabe, Deus tem dado ordem a homens e a mulheres para ficarem de olho em você. Deus tem dado ordem para que homens e mulheres fiquem de olho na minha vida, na nossa vida, nessa igreja. E isso é importante, irmão. E deve ser motivo de grande alegria para todos nós. Porque quando uma pessoa ela está sendo acompanhada, monitorada, quando uma pessoa ela está tendo que prestar contas, essa pessoa, via de regra, ela faz a coisa do jeito certo. Deixa uma pessoa sem alguém para cuidar, para acompanhar, para orientar, para ficar ali. Essa pessoa ficou meio à vontade, ela começa a relaxar em qualquer área da vida dela. Então é importante, e nós não devemos de nos achar: eu não gosto, eu gosto de ter a minha privacidade. Sim, eu também gosto de ter a minha privacidade. E a melhor privacidade que tem é estar debaixo do olhar cuidadoso de Deus. E debaixo do olhar de tantas quantas pessoas Ele colocar para nos olhar. É a melhor forma de viver seguro, de viver tranquilo. Então agora o Paulo e o Silas, eles estão na pressão,
Orando e cantando louvores. Orando e cantando louvores. Pastor, eu estou numa dificuldade tão grande no meu casamento. Então ore e cante louvores, porque vai ter gente olhando para você. Pastor, eu estou passando uma dificuldade financeira. Ore e cante louvores, porque tem gente que está olhando você. Pastor, meu problema é com meu filho, com a minha filha. Ore, cante louvores, porque tem gente que vai estar acompanhando você. É nesse processo todo que nós estamos vivendo que as pessoas vão olhando e elas vão observar qual é o nosso comportamento no momento difícil, no momento adverso. O Paulo, o Silas, agora eles estão sendo usados por Deus dentro da prisão. Se engana quem pensa que eles estavam presos. Eles não estavam presos. Eles estavam presos, sim ou não? Paulo e Silas estavam presos, sim ou não? Não, não estava. Eles estavam algemados. Eles estavam num ambiente fechado, mas eles estavam livres. Tão livres que eles oravam e eles cantavam louvores a Deus. Eles estavam tão livres que através da vida deles um terremoto foi provocado. É esse que é o negócio. Às vezes a pessoa ela está livre, mas ela não sabe aproveitar a liberdade que ela tem e ela se vê presa. Enquanto que há outros que estão dentro de um ambiente que esteja fechado, mas elas estão livres. O Paulo e o Silas estavam dentro da prisão, mas eles estavam livres. Colocaram algema neles, mas eles estavam livres. Fecharam as portas da prisão, mas eles continuavam livres. Tão livres que as pessoas todas à volta deles estavam acompanhando eles. Olha o que acontece. A Bíblia diz que no verso de número 26, diz assim, olha, de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Olha só, terremoto vindo da parte de Deus, ele traz libertação. Terremoto que é enviado sem ser da parte de Deus promove destruição. Tem dois tipos de terremoto. Tem o terremoto que promove libertação e tem o terremoto que promove destruição. Nós estamos diante de um terremoto que promove libertação. Abalou as estruturas da prisão. O Paulo e o Silas eles estão livres. As algemas, está escrito na Bíblia, está escrito aqui, ó. As correntes de todos se soltaram. Eles estão livres, pronto. As portas foram abertas. Quem abriu? O terremoto. Não foi o carcereiro que abriu, não foi o governador que abriu, foi o terremoto. Mas esse terremoto veio por quê? Porque na hora da pressão, na hora da adversidade, na hora da luta, na hora da prova, na hora da dor, o Paulo e Silas estavam orando e estavam cantando louvores a Deus. E isso é importante nós pensarmos juntos, porque eu vou para minha casa daqui a pouco, a hora que eu dou a bênção apostólica, e na minha casa eu vou ter as minhas dificuldades para administrar. Você vai para a sua casa, na sua casa você vai ter a sua dificuldade para administrar. Amanhã você vai para o teu trabalho, no teu trabalho você vai ter as suas dificuldades para administrar. Agora, conforme a maneira como você administra a sua vida, as questões que envolvem a sua vida, será dito que tipo de terremoto que vai ser enviado. O terremoto quem provocou foi o Paulo e foi o Silas. Eles oravam, eles cantavam louvores a Deus. Deus olhou e falou, bom, eu preciso mandar um terremoto. Vou aproveitar que está cheio de gente olhando para eles e vou mandar o terremoto para trazer a mudança da situação na vida deles. E a Bíblia diz que o terremoto chegou e todos eles ficaram libertos. Interessante. Todos estavam observando Paulo e o Silas. Mas o Paulo e o Silas, quando a porta da prisão foi aberta, eles não saíram correndo. Quando Paulo e o Silas tiveram as algemas abertas, eles não saíram correndo. Isso é interessante para a gente pensar. O carcereiro recebeu uma ordem, fica de olho no Paulo e no Silas. Os presos estavam de olho no Paulo e no Silas. E o Paulo e o Silas, tem um ditado que diz assim, ó, quem não deve não teme. O Paulo e o Silas não estavam devendo nada, a porta estava aberta. Você acha que se o Paulo e Silas saem correndo, os demais iam sair com eles? Sim ou não? Meu Deus,
Se o Paulo, você pode pensar diferente, tem todo o direito de pensar diferente, mas eu imagino os presos, tudo assim, esperando ver, se o Paulo correr, nós corre atrás, deixa os Silas, não perde eles de vista, vamos ver, estava tudo assim já, pernas para quem tem, e eles ficavam olhando, ele não vai correr, é agora, é já, e o Paulo e os Silas na deles lá, eles não precisavam correr, porque eles não deviam nada, eles estavam ali injustamente, e isso é coisa que nós devemos aprender com eles. Quem não deve, não teme, não precisa correr, você não precisa tomar atitudes transloucas, atitudes fora da normalidade. Ai, pastor, mas olha a dificuldade está aí na casa de todo mundo. O Paulo e Silas estão presos, mas à volta deles estão olhando. Tem gente que toma umas atitudes meio louca, meio maluca, meio sem nexo na hora da dificuldade. Aí os outros estão olhando e falam assim, lá, tá vendo? O crente tomou aquela atitude. O crente, na hora do terremoto, o crente saiu correndo. Tem gente que na hora do terremoto na casa, no casamento, sai correndo e deixa a mulher para trás. Ou deixa o marido para trás. E aí a turma olha e fala, tá vendo só? O terremoto veio e deixou a mulher para trás, deixou o marido para trás, foi embora, abandonou tudo. Abandonou o pai, abandonou a mãe. Tem gente que na hora do terremoto, e isso tem acontecido muito nos dias de hoje, que Deus te ajude, te dê graça para você não entrar nessa barca. Tem muita gente que tem abandonado pai e mãe na hora da velhice. Na hora da velhice tem muita gente que o terremoto chega, e a velhice, enquanto o pai e a mãe estão novos, estão fortes, estão com saúde, e tem dinheiro para comprar, para fazer, para levar para cá, para levar para lá, enquanto o pai e a mãe conseguem cuidar do neto, da neta, está tudo lindo, está tudo maravilhoso. Enquanto o pai e a mãe chamam, filho, filha, vem almoçar aqui em casa, senta com nós na mesa, come do bom e do melhor. A pessoa, depois que o pai e a mãe começam a ficar velhinho, e começa a dar trabalho, porque os velhinhos, eu digo velhinho com todo respeito, eles dão trabalho, aí a pessoa, na hora do terremoto, elas abandonam os velhinhos, abandona pai, abandona a mãe, abandona avô, abandona a avó, vai abandonando, abandona filho, abandona mãe, abandona pai, abandona marido, abandona esposa, abandona, tem patrão que abandona o funcionário na hora do terremoto. Na hora do terremoto ele vaza, ele cai fora, ele larga o funcionário para trás. Sabe, irmão, isso tudo é coisa que nós vamos aprendendo lendo a Bíblia. Na hora do terremoto não saia correndo, porque se o terremoto foi enviado por Deus, ele está sendo enviado por Deus para te trazer libertação. E as pessoas que estiverem à sua volta vão observar o seu comportamento, e através do seu comportamento elas serão libertadas também. Creia em Deus e você estará seguro, é o que diz a palavra de Deus. Então, o Paulo e o Silas ficaram na dele, mas veja bem, verso 27 diz, o carcereiro acordou, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou, tirou da bainha a espada, ele ia se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. O Paulo e o Silas, aqui o Paulo, né? Mas o Paulo gritou, não faça isso, nós estamos aqui. Aí então o carcereiro pediu luz, entrou correndo, trêmulo, prostrou-se diante do Paulo, diante do Silas e perguntou, levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Quem que acompanhou Paulo e Silas para dentro da prisão? O carcereiro. Quem acompanhou Paulo e Silas para fora da prisão? Deus está respondendo pessoas aqui, hein? Tem gente que está te perseguindo, tem gente que está te entristecendo, tem gente que está te humilhando. Fica na sua, deixa que Deus está cuidando, porque a mesma pessoa que está se levantando para te trazer tristeza é a pessoa que vai ser usada por Deus para te trazer honra. Aguente firme, está aí, é só pegar a Bíblia e ler a Bíblia. Esse é o texto de Deus para nós pensarmos juntos na noite de hoje. O carcereiro pegou eles, levou eles para fora, e aí vem a pergunta, que é nessa pergunta que nós vamos encaminhar o fim da nossa conversa. Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo?
Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? O carcereiro, ele reconheceu ali, olha, o negócio é diferente, a vida de vocês é diferente, o comportamento de vocês é diferente. Vocês apanharam, aguentaram firme, foram presos, aguentaram firme, foram trancafiados na prisão e algemados, aguentaram firme e oravam e cantavam louvores ainda. Vocês são diferentes. A prisão foi abalada pelo alicerce, a porta foi aberta, as algemas de vocês caíram e vocês não saíram correndo, vocês permaneceram. Vocês são diferentes. O carcereiro, ele fala, eu preciso conhecer isso que vocês desfrutam. Eu preciso viver isso que vocês vivem. E é essa resposta em meio às dificuldades que as pessoas elas estão procurando na nossa vida. É exatamente aí, meu irmão, é exatamente aí, minha irmã, que Deus vai alcançar o marido da irmã que ainda não é convertido, a esposa do irmão que ainda não é convertida, o filho, a filha que ainda não é convertida. É exatamente aí, olhando para a nossa atitude, para o nosso comportamento, olhando para a nossa vida, olhando para aquilo que nós fazemos. Se prepara, irmão, porque tem muita gente para se converter através do seu testemunho. A Bíblia ensina para nós que nós somos sal da terra e que nós somos luz do mundo. É a Bíblia que ensina. Somos sal e somos luz. Então, creia no Senhor. Mas por que eu vou crer no Senhor? 4 textos bem simples e bem rápido que eu quero compartilhar com você. Texto número 1, João 6, 35. Por que crer no Senhor? Primeiro, porque Ele declarou, eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Por que crê em Jesus? Porque Jesus supre todas as nossas necessidades. Segundo texto, João 8,12. Por que crê em Jesus? Porque Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Por que crê em Jesus? Porque se nós andarmos no escuro, nós vamos tropeçar, nós vamos dar cabeçada, nós vamos nos machucar. Mas se nós andarmos na luz, e Jesus disse, eu sou a luz do mundo, nós não vamos dar cabeçada, nós não vamos tropeçar, nós não vamos nos machucar. Por que crê em Jesus? Terceiro texto, João 1,29, porque todos nós somos pecadores. E João, o Batista, disse que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos nós precisamos de perdão de pecados. Todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Todos nós, todos. Então, por que eu preciso crer no Senhor? Por isso, porque você é pecador. Porque eu sou pecador, porque nós somos pecadores. E Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quarto texto. Por que crê no Senhor? Porque Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Por que crê? Porque Ele é o caminho. Existem outros caminhos? Sim, existem outros caminhos. Inclusive caminhos que conduzem à morte, nós já falamos disso. Ele é a verdade. E nós vivemos no mundo das fake news. Nós vivemos no mundo das mentiras. Nós vivemos no mundo que nós vemos uma imagem, a pessoa está lá, quem gosta de tecnologia, quem tem facilidade com a tecnologia, sabe do que eu estou falando. Vivemos num mundo onde você pega a pessoa aqui, faz a foto dela, coloca a foto dela lá, ela está lá em Bariloche, com o esqui na mão, esperando para participar de um passeio de esqui na neve. Pega a foto da pessoa, ela está ali, né, debruçada, ela está na mesa da casa dela, está descansando na mesa da casa dela. Pegou a foto, ela está lá na ponte, em cima do rio Sena, lá, acho que é na França que fica o rio Sena, está lá, né? Está lá. É tecnologia. O mundo das fake news, os fotógrafos e o mundo das fake news. Brincadeira, Rogério, estou brincando. Mas, na verdade, o fotógrafo é que tem aquela habilidade de produzir, né? Essa tecnologia toda. Então, nós vivemos num mundo onde muitas mentiras são contadas. Jesus disse, eu sou a verdade. Eu sou a verdade.
E além de ser a verdade, ele é a vida. Ele é a vida. Tem muita gente que está morta. Está viva, mas está morta. É o morto-vivo. E ele disse, eu sou a vida. E para chegar até o Pai, vai precisar de mim. Tem aqui anotado a fala de 3 grandes ícones que tiveram milhares de seguidores, e tem até hoje. Maomé teve muitos seguidores. E ele disse assim, antes de morrer, eu não sei o propósito da vida. A turma seguia ele, mas a fala dele, eu não sei o propósito da vida. Eu não sei. Vocês querem me seguir, podem me seguir, mas eu não sei o propósito. Então, vocês estão seguindo alguém que não sabe o propósito. Mas me sigam. E quanta gente seguindo sem ter um propósito. O Confúcio, um pensador Confúcio, ele disse, eu não sou o caminho. As pessoas seguiam ele e seguem. Mas ele disse, eu não sou o caminho. E um outro aqui diz assim, o Buda, ele disse, procure pela verdade. Olha a fala do Buda, quantos seguidores, hein? E ele diz, procure pela verdade. Então, 3 pensadores, 3 pessoas que tiveram muitos seguidores, e têm até os dias de hoje, mas que elas mesmas dizem, nós não temos muita coisa para oferecer. Mas Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então o carcereiro, quando ele ouve, quando ele vê aquela situação, ele participa daquele momento, ele pergunta, o que eu tenho que fazer para ser salvo? O Paulo prontamente responde, creia no Senhor. Se você crer no Senhor, as suas necessidades serão supridas. Se você crer no Senhor, você não andará em trevas, você vai andar na luz. Se você crer no Senhor, você terá os seus pecados perdoados. Se você crer no Senhor, você vai chegar até o Pai. Por isso que é importante crer no Senhor. Por isso que é importante. Aí segue o texto, verso de número 32, diz assim, olha, pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. E naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Olha só, o carcereiro agora ele se converteu, agora é um diácono, está lavando as feridas que foram produzidas no corpo do Paulo e do Silas. Naquela mesma hora, lavou as feridas deles, em seguida ele e todos os seus foram batizados. A casa do carcereiro foi batizada. Olha que coisa linda. Aí no verso de número 34 diz, então os levou para a sua casa e serviu-lhes uma refeição. Virou célula. Olha que coisa linda. Começou ali uma célula na casa do carcereiro. E olha só para finalizar a conversa. Serviu-lhes uma refeição com todos os da sua casa. Alegrou-se muito porque comprou um carro importado. Amém? Não. Alegrou-se muito porque agendou uma viagem não sei para onde. Amém? Alegrou-se muito porque recebeu um aumento de salário dos sonhos. É isso? Não. Tudo isso é legal, irmão. Tudo isso é joia, tudo isso é bom. Não estou dizendo que não é bom, mas eles se alegraram. E isso é coisa que nós temos que aprender a fazer e colocar em prática. Se alegrar porque creu em Deus. Fazer reuniões nas nossas casas de celebração, de vitória, porque nós somos crentes em Deus e nós somos salvos. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, e que na sua casa a salvação seja mais celebrada do que o carro. A salvação seja mais celebrada do que a casa. A salvação seja mais celebrada do que o salário. A salvação seja mais celebrada do que a viagem, por mais elaborada que seja. Que na sua casa a salvação seja mais celebrada do que tudo. Porque tudo fica, mas a palavra permanece. Tudo isso aconteceu na vida do carcereiro. Ele recebeu uma orientação. Fica de olho neles. Olha só que coisa linda. E agora vou fechar até minha Bíblia aqui para conversar com você. Agora nós vamos finalizar, fazer a nossa oração. E está entregue a palavra para todos nós pensarmos sobre ela. As pessoas vão olhar para nós.
Nós vamos estar passando por momentos de pressão, de dificuldade, de adversidade, mas o nosso comportamento, a nossa conduta vai produzir salvação na vida de muitas pessoas. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Pastor, eu tô meio assim, mais para lá do que para cá, eu tô meio... irmão, irmã, Deus te trouxe aqui exatamente para isso, para dizer para você, ei, eu vou colocar muita gente para te olhar. Você se prepara que você vai ser mais observado do que você estava imaginando lá na empresa onde você trabalha. Seu vizinho, sua vizinha vai estar de olho em você. E não se incomode com isso, irmão. Se alegre com isso, porque o seu comportamento vai gerar transformação na vida das pessoas. As pessoas vão ver você e falar, puxa vida, é igual o carcereiro. O que eu faço para ser salvo do jeito que você é? O que eu faço para ser feliz do jeito que você é? O que eu faço para ser abençoado do jeito que você é? E você vai ter a palavra da salvação na sua boca. Creia no Senhor e será salvo, tu e a tua casa, em nome de Jesus. Por favor, se coloque em pé. Quero orar com você nesse momento. Quero dar a você essa oportunidade de você se colocar diante de Deus e dizer, Deus, me usa, Deus. Coloca a pessoa para ficar de olho em mim. Quanto mais pessoa me olhando, melhor. Não fuja do olhar das pessoas, não. Pelo contrário, deixa as pessoas te ver. Você é sal e você é luz. Você é sal e você é luz. Deus tem te marcado nesses dias para fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Mas a diferença na vida de muitas pessoas começa pela diferença na sua vida. Então, Ele vai cuidar, o que eu preguei aqui é para você, é para mim, é para nós. Nossas necessidades supridas, nosso caminho na luz, os nossos pecados perdoados, e a nossa caminhada é em direção ao céu, não tem outra coisa. Essa promessa está sobre a sua vida, e através da sua vida muitos outros vão desfrutar da promessa também. Fale com Deus, converse com Deus nessa noite. Senhor Deus, é em nome de Jesus que nós oramos. E é em nome de Jesus, Deus, que nós nos alegramos na Tua presença. Nos alegramos, Pai, porque somos salvos. Esse é o principal motivo da nossa alegria. É exatamente isso que faz toda a diferença na nossa vida, a nossa salvação. Os resultados positivos, eles são muito importantes, são necessários, mas o maior e melhor resultado é a nossa salvação. E eu oro por esse irmão, eu oro por essa irmã. O Paulo, o Silas, eles eram salvos. Eles estavam pregando, eles estavam servindo ao Senhor, injustiçados, maltratados, mas orando e cantando louvores. E isso produziu salvação na vida do carcereiro e na vida da família do carcereiro. O comportamento do Paulo e do Silas foi o comportamento usado pelo Senhor para produzir salvação. Que meu irmão e minha irmã, o comportamento deles seja o comportamento usado pelo Senhor para produzir salvação. O comportamento dessa igreja, Deus, seja o comportamento usado pelo Senhor para produzir salvação. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti e nós te pedimos, Senhor Deus, nos usa para a glória do Teu santo nome. Se você concorda, diga amém. Diga graças a Deus, diga assim, Senhor Deus, me usa, em nome de Jesus, coloca os olhos de muitas pessoas em cima da minha vida, porque eu vou te honrar, para a glória do teu santo nome, que assim seja, amém Jesus. Vamos bater palma para o Senhor na noite de hoje, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor.